Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, no ar o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2015. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que são os alimentos que viciam. Eu estou aqui com a nutricionista Carla Andréa Metzner, que vai falar pra gente sobre esse assunto. Bom dia, Carla. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar um assunto muito interessante, que são os alimentos que viciam. E comida vicia, Carla? Pois é, e às vezes nós não sabemos disso, né? Estamos comendo muitas coisas e nem sabemos que tudo vicia, né? E só que assim, tudo que é em excesso, tudo que é demais, com certeza vai fazer mal e vai viciar. Porque determinados produtos têm uma certa substância que faz com que as pessoas fiquem viciadas nisso mesmo, né? E a gente vê aí que grande parte da população talvez é viciado nesses alimentos, como você disse, não sabem e estão tendo problemas com obesidade. É, muito mesmo, porque assim, a população a gente vê assim no geral, e a obesidade hoje ela é considerada uma doença. E as pessoas assim vão engordando aos pouquinhos, quando vê assim, todo ano engorda um pouquinho, quando vê, né? Ou tem pessoas que engordam muito rápido. Então, isso vai causando uma doença. A obesidade, ela é considerada uma doença, só que por trás dessa obesidade vem todos os outros problemas de saúde, né? E devido a esses alimentos que estão viciando as pessoas. Carla, falando nesses alimentos que estão viciando as pessoas, a gente logo lembra do refrigerante. O refrigerante é um alimento que vicia? É um alimento que vicia, porque ele contém, né, algumas substâncias, corantes, várias coisas assim, e principalmente a cafeína, né? É igual o café, né, a gente pode dizer, assim, você usando 4 xícaras, por exemplo, da bebida, assim, que tem cafeína por dia, ela ainda é benéfica, né? Por exemplo, o café é um exemplo, né? Ele é até um antioxidante e tudo. Agora, o refrigerante não pode dizer que ele é benéfico por causa do açúcar que ele tem e todos os corantes. E as pessoas, principalmente essas bebidas escuras, né, que tem cafeína, elas viciam, porque as pessoas vão tomando todo dia, e ela age diretamente no sistema nervoso, causando uma sensação de bem-estar, e aí a pessoa parece que tomar aquilo todo dia para dar aquela sensação de bem-estar, se sentir bem e tem a necessidade de tomar aquele produto ou comer, né, esses produtos que tem cafeína. Outro que tem cafeína, além do refrigerante, também é o chocolate, né, Andréia? Que também vicia, né? Também vicia, porque ele dá essa sensação de prazer, né, e ele vai, com o tempo, desenvolver esses problemas que a gente falou, de obesidade, problemas cardíacos, às vezes, porque ele tem, além da cafeína, ele tem outras substâncias, que é o açúcar, que é toda, né, envolve vários ingredientes, cada chocolate é diferente, mas o chocolate é outro alimento que vicia. E as pessoas não percebem, né? Ah, é gostoso, vamos comer todo dia um pedacinho. E Carla, lembrando, né, olha, as pessoas podem pensar assim, todo dia no almoço tomar Coca-Cola. Você começa a tomar Coca-Cola hoje, no almoço, ou refrigerante, enfim, todos os dias você vai querer tomar, porque vicia, né? Exatamente, porque dá... É assim que começa, né? É sim, é igual as pessoas começam a tomar aquele cafezinho. Parece que tem gente que tem que tomar aquele cafezinho todo dia depois do almoço, senão não tá normal. Então, esses alimentos aí que você falou acabam viciando mesmo, devido principalmente à cafeína. A cafeína é um produto que vicia, né? Então, onde tem maior quantidade de cafeína? São esses alimentos, principalmente escuros, né? Que a gente vê, né? O refrigerante, a Coca-Cola, que nem se falou, o chocolate. Agora, tomar de vez em quando não tem problema. O problema é você ficar tomando assim todos os dias, né? Que ele vai causando essa dependência, parece. Carla, falando em alimentos, a gente pensa na bolacha recheada também, que muitas vezes, ou quase todas, são cheias de açúcar, de corantes, enfim. Elas viciam também? Também viciam. E eu estava lendo, André, achei assim tão... às vezes eu nem deveria falar isso, mas achei tão preocupante, né? Que as substâncias que tem nas bolachas recheadas, elas são alucinógenas.
tipo, como se você usasse cocaína ou morfina. Nossa! Então, tão engraçado, assim, né? Eu falei, não li muito a fundo isso, mas tinha, né, num artigo. Então, assim, devido talvez a essas gorduras que são colocadas. E assim, é tão estranho que se você pega um pacote de bolacha, eu faz muitos anos que não como bolacha recheada, mas, por exemplo, se você pega ou bolacha recheada ou dessas similares, assim, você pega, você come duas, parece que não é legal comer duas, né? Tem que comer o pacote inteiro. Verdade, cara. Não é engraçado isso? E as pessoas que estão ouvindo e fazem isso, pode perceber. Parece que é estranho, ou igual chocolate. Se você não tem um certo controle, você não sabe comer só um pedacinho. Você vai comer a barra inteira. Porque ele começa a te causar aquela sensação de bem-estar e tudo, né? Como se fosse uma droga mesmo, né? Pois é. É engraçado, assim, a gente pensar nisso. Mas é um alimento, mas que é um alimento que não nutre, na verdade. A gente não pode dizer assim, não, é um alimento nutritivo, né? Claro, vem na embalagem escrita lá, que eles até fazem, enriquece com algumas vitaminas, tudo. Mas não podemos dizer assim, não, é um alimento nutritivo, que vai te fazer bem, que tem tal benefício. Não tem assim exatamente, né? Falando em alimentos que também não trazem nenhum benefício, são salgadinhos e vicinho também. E eu lembrei uma coisa, a gente não come um pouquinho de salgadinho, come um pacote inteiro, né? Se você começa a comer parece que vai dando aquela vontade, assim, na boca, né? Parece que você sente aquela vontade e parece que tu tem que comer o pacote inteiro. É esquisito comer só um pouquinho, né? Ah, vou comer um pouquinho, vou guardar o restante para comer amanhã, né? Ninguém faz isso. Que bom se a gente conseguisse, né? E daí, ou ver que esses pacotões enormes, né? Eu falo que cada vez está crescendo mais o tamanho dos pacotes, o tamanho dos litros de refrigerante, cada vez maiores, né? Para as pessoas consumir mais e mais. Então é igual, eu ia dar uma dica, por exemplo, tem vontade de comer chocolate, em vez de comprar uma barra de chocolate, compra aquelas barrinhas menorzinhas, né? Que aí você come tudo, então. Não vai querer comer a barra inteira. Então é uma dica, às vezes, em vez de comprar um grande, né? O pacote, acaba comprando menores. As bolachas recheadas, não sei, eu acho que vem ainda pequenininha, assim, né? Não sei se vem 3, 4 num pacote só. Faz muito tempo que eu não sei. Eu também não vi mais, então, assim, não sei. E assim, o ruim disso é que, assim, os pais dão para as crianças. E o que as crianças fazem com a bolacha recheada? Abre e come só o que tem no meio, né? Aí o que tem no meio? Gordura. Só gordura, porque aquela coisa que é feita lá para pôr no meio é só gordura, pura gordura e corante, né? Então, assim, não tem benefício nenhum. Aí tem criança que não gosta de comer bolacha, come só o que está no meio. Então, às vezes, né, um alerta para os pais é dar, assim, uma bolacha caseira para essas crianças, partir para essas coisas mais naturais mesmo, né? Que é muito melhor do que você ficar só nesses tipos de bolacha que tem muita gordura, às vezes até aquelas gorduras trans, né? Que são as gorduras ruins mesmo. Então precisa cuidar um pouquinho, né? E se a gente cuidar agora das nossas crianças, no futuro nós teremos crianças mais saudáveis, né? E assim, o que a gente às vezes vai ouvir falar assim, eu vejo assim, os avós, ou até os pais, né? Daí, ou assim, você fala, não vou dar. Ai, coitadinho, né? Ele não vai comer. E daí tem dó daquela criança ali, porque não vai comer a bolacha recheada, não vai tomar o sorvete, ou não vai, né? Não é o coitadinho, é pra saúde, né? Então, esse é um benefício que você está fazendo agora e para colher futuramente também. Porque se a criança não tem hábito de consumir, ou até os adultos, não vai ser aquela compulsão que a gente fala. Pode até comer, mas raramente, né, Andréia? Não assim, porque a gente percebe que as pessoas, tanto criança quanto adultos, comem todo dia, né? Chocolate, refrigerantes. É muito mais fácil, né, abrir um refrigerante do que você ir lá fazer um suco. Muito mais fácil. E, Carla, de acordo com um estudo de 2011, publicado, 14% das pessoas acima do peso e 37,5% das pessoas obesas podem ser diagnosticadas com dependência alimentar. Quando a gente fala disso, a gente lembra da cantina da escola. Hoje é proibido a venda de refrigerantes, de doces, de bolachas nas cantinas ou não? É totalmente proibido, né? Já foi criada uma lei, agora não sei te dizer o ano, mas foi totalmente proibido, né? Já nas escolas
não entra nada assim de produtos industrializados, refrigerantes, porque uma vez vendia tudo, né? Desde paçoquinha, suspiro, aquela gelatina, geleia. Na nossa época, né, André? É verdade. Então, assim, e hoje nem frituras não pode. Então, assim, precisa ser alimentos mais naturais, né? Alimentos in natura. Pode vender frutas, né? Eu acho que é mais difícil sair, né? Mas frutas, alimentos assados, sucos, né? Então, assim, as escolas já se adaptaram. No início, assim, eu lembro que foi, assim, uma briga, né? Porque, assim, é um lucro para a escola, tudo. Mas, assim, eles foram vendo que é um benefício. E foi mudando. E os alunos começaram a se acostumar a isso. Então, assim, ou eles comem o lanche da escola, que é servido, né? Ou eles compram o que tem na cantina, que daí são esses alimentos mais saudáveis. E eu acho que isso ajuda muito, assim, né? Porque daí acaba reduzindo essa questão da obesidade, né? E não pode levar também para a escola. Então, assim, na época que aconteceu isso, eu trabalhava na alimentação escolar. Eu lembro que foi uma briga muito grande, assim, com os professores, às vezes com os diretores, né? E com os pais, na verdade, né? Que eles queriam que as crianças levassem. E daí, o que é fácil levar para a escola? Bolacha recheada. Às vezes, tinha criança que aparecia com refrigerante de manhã na escola, né? Então, a gente foi trabalhando para que isso fosse mudado. E foi conseguido mesmo. Então, assim, é bem legal. E eu acho que a alimentação nas escolas, assim, tá bem de qualidade, pelo menos no nosso município, assim, né? E as crianças já não tem muitas crianças com obesidade, né? Então isso é um fator muito importante. E a gente fala assim, né, Carla, às vezes as pessoas falam, mas a gente comia salgadinho, comia bolachinha, comia todas essas porcarias, para dizer, cheias de gordura, cheias de açúcar, e a gente nunca morreu, tá aqui saudável. Mas eles não lembram a diferença hoje de que a gente não tinha computador, não vivia no celular, igual muitas crianças vivem hoje. Exatamente. Os pais, assim, além de deixar a gente, às vezes, comer essas coisas, mas faziam outros alimentos mais saudáveis, em casa, né? Faziam em casa, faziam pão em casa, faziam bolacha, faziam macarrão em casa. Era tudo mais natural, comiam, além de comer essas porcarias, a gente comia as outras coisas, mas a gente brincava na rua, né, Andréia? A gente jogava caçador, brincava, corria, ia na praça, né? E hoje a gente não vê as crianças fazendo isso, né? Os pais têm um pouco de medo e outras estão viciados no computador, no celular, né? Internet, joguinhos. Daí vão ficando obesos. E os adultos estão fazendo a mesma coisa. Não é só as crianças. Os adultos estão acomodados, então assim, come, senta lá na frente do sofá, só no controle remoto, né? Ou no celular, ou no computador. Ninguém mais, às vezes, não quer sair fazer um exercício. Isso é errado. Então, assim, fazer um exercício 2, 3 vezes por semana, se não consegue ir todos os dias, isso faz muita diferença para a saúde em geral. Isso é bom. E lembrando, né, gente, que a mudança começa pelos pais, e essa mudança, com certeza, os pais mudando seus hábitos atingirão seus filhos. Nossa, com certeza. Se você não quer que seu filho consome, você também não pode consumir na frente dele. Então, mudando os hábitos da família, criando hábitos saudáveis, você vai conseguir com que a criança coma também as coisas mais saudáveis. Claro, de vez em quando sai, toma um sorvete, come chocolate, isso não é problema. O problema é o excesso, né? O excesso, exatamente, porque assim, não adianta eu falar que não, isso é proibido porque faz mal, porque vicia. Vicia sim, se você comer todo dia. Agora, as pessoas gostam de consumir essas coisas, né, André? Então, vamos falar que não pode totalmente? É difícil, né? É o velho ditado, né? Tudo demais faz mal. Exatamente. Então, assim, controlar, fazer, né, não fazer o excesso. E aí, pode comer de tudo tranquilamente, sem problemas. Carla, falando agora, tem uma pergunta de um ouvinte, até inclusive ela me parou ontem na rua e falou assim, André, é o seguinte, amanhã você vai conversar com a Carla, eu quero saber se o chimarrão engorda. Ela falou assim, tô tentando fazer uma dieta e eu tô vendo que às vezes o meu chimarrão é um pouco doce, a erva parece um pouco doce, eu queria saber se o chimarrão engorda. Nossa, bem interessante, né? Nossa, já pensou eu falasse que o chimarrão engorda, daí todo mundo vai ficar preocupado, né? Mas o que deve estar acontecendo com ela? Ela deve estar comprando alguma erva que tem açúcar. Então, tem ervas que tem açúcar. Aí sim, esse chimarrão vai poder engordar sim, porque ele vai ter calorias.
Agora, as outras ervas não tem açúcar, né? Não tem problema, não vai engordar, não. Mas essa erva que ela deve estar usando, se ela está sentindo que é meio adocicado, deve ter açúcar, sim. Então, precisa substituir a erva. Mas, no geral, o chimarrão não engorda. E eu tenho uma pergunta aqui, ó. Isso acontece também com o chimarrão? Voltando a falar do chimarrão, a gente falou que se a gente tomar coca, comer chocolate, todos os dias, se a gente tomar chimarrão, isso acontece também com o chimarrão? Ele também vicia? Ah, com certeza, por causa da cafeína, né? A erva, né? Tem algumas ervas que são colocadas ali que ele tem cafeína. E tem pessoas assim, que parece que se não toma chimarrão, dá aquela dor de cabeça, parece, né? E na verdade, assim, ele vicia, mas ele assim não é uma coisa ruim, né? Mas tem pessoas que causam aquela dependência mesmo. Se não toma, parece que fica mal. Mas se não, assim, se souber, né? As pessoas tomam todos os dias, não tem calorias, não tem nada. Então, assim, não é um alimento que vai, um produto que vai causar mal, por exemplo, né? Então não tem problema. Só cuidar, assim, tem pessoas que usam a água muito quente, né? A gente vê, às vezes, alguns médicos falando, algumas palestras, que não pode, né, tomar o chimarrão muito quente devido, né, ao câncer de garganta, alguma coisa assim. Então isso é importante cuidar mesmo. Mas no geral não tem problema. Mas ele vicia sim, né? Vicia. Eu vejo meus pais, por exemplo, né? Meus pais tomam muito chimarrão. Tomam de manhã, tomam de meio-dia, às vezes à noite, né? E sentam para conversar e tomar chimarrão. A coisa boa do chimarrão é isso, né? Eu ia falar, porque assim, parece que você recebe uma visita, alguma coisa, as pessoas, a família, no geral, se reúne para sentar e tomar chimarrão. É o momento das pessoas sentar e conversar, senão acho que ninguém sentaria para conversar, porque daí o que você vai fazer, né? Assim, pelo menos, tá enchendo chimarrão, tá tomando, tá, né? É interessante. É interessante. Isso, verdade. Carla, passa pra gente então o endereço, o telefone da Nutrivida, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses alimentos que engordam, para saber como melhorar a sua alimentação, como que faz? E assim, a gente até tem alguns produtos, Andréia, que ajudam tirar um pouco essa vontade de comer doces, por exemplo, que ajuda assim a ser diuréticos, na saciedade, então assim, produtos em cápsulas, então é bem legal. Então na Nutrivida nós temos esses produtos, pode nos visitar lá, que é na Rua Paraguai 883, próximo à Praça do Redondo, ou ligar no 3268-3131, converse comigo, né, e tire suas dúvidas, ou venha lá que a gente mostra os produtos que tem, assim, pra essa ansiedade, essa vontade de comer doces, assim, que ajuda muito. Ok, então, gente, olha que interessante, né? Se você não sabia, hoje você está sabendo aqui no nosso Momento Saúde e Nutrição. Chega de dar bolachinha recheada pro seu filho todos os dias, né? Vamos cuidar um pouquinho mais com a questão do refrigerante. Enfim. Esse foi para você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje com a nutricionista Carla Andréa Metzner. Nós voltamos na próxima quarta com um assunto interessante para você. É o sucesso, a sua Rádio Liberdade. Sucesso. O melhor lugar para você fazer